Olá, queridos, queridas. Obrigada por estar aqui conosco nesta manhã fria, mas estamos sentindo o calor do Espírito Santo em nossos corações. Que você possa compartilhar, que você possa se sentir feliz em estar participando aqui, orando por nós, orando uns pelos outros. E logo em breve, com a graça de Deus, nós estaremos todos juntos. Obrigada por estarmos aqui contando com a Lúcia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Mara. Bom dia, Jefferson. Luciano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo neste momento. E por falar nisso, teremos neste momento uma oração pelo Jefferson, que Deus possa nos iluminar. Querido Pai, graças te damos por sermos teus servos, nos criaste de forma maravilhosa. Aqui estamos para partilhar dessa maravilhosa lição também, e que tu possas falar ao nosso coração. Nos prepara para esse momento. Obrigado por todas as bênçãos, por Jesus. Amém. Amém. Como todos já sabem, ou quem não sabe ainda, nós temos um guia de estudos e estamos começando um novo trimestre. O título geral desta lição é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Este material você pode encontrar na CPB, é publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, agora uma versão em PDF, então todo mundo pode ter acesso e receber tantas informações e bênçãos. Este guia também é dividido por semanas, e a introdução que nós temos aqui é que Deus tem uma missão. A missão de salvar é dele. Mas olha que privilégio, nós somos convidados a participar e temos a responsabilidade de levar este evangelho, uma missão. E o tema da lição é por que testemunhar? Nós podemos conferir 1 Timóteo 2, 3 e 4, para você que está em casa, gostaria de participar da leitura. 1 Timóteo 2, 3 e 4, o centro da nossa lição está nestes versículos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Lúcia, nós já estivemos comentando hoje, e o que é testemunhar? Por que testemunhar? Quando? Onde? Para quem? O que você diria para nós? Então, Mara, testemunhar. Nós, como cristãos, ou nós estamos dentro, estamos na missão, ou estamos fora. Dentro ou fora da igreja. Testemunhar. Quando nós falamos disso, nós olhamos e isso nos faz lembrar de Jesus. Porque Jesus testemunhava onde? Quando? Onde ele estava. Porque Deus, ele é perito em criar circunstâncias e situações para nos atrair a ele. Lendo essa lição, eu me lembrei de algum tempo atrás, aí, antes da pandemia, claro, e no último verão, na casa da minha sobrinha, numa piscina, meu sobrinho chegou para mim e começou a fazer perguntas sobre a morte. Então, ali, eu e ele, eu tive a oportunidade, o privilégio de falar sobre essa verdade para ele, para que ele tenha conhecimento dessa verdade. Jesus, ele veio salvar e buscar o perdido. Eu estava perdida, você, todo o nosso planeta. Jesus, e quando eu olho para ele e vejo o que ele fez, não há como eu ficar calada, não há como eu não testemunhar da palavra dele, do amor dele às pessoas.
Que bom, né, Lúcia? E veja só, será que nós podemos entristecer o coração de Deus quando nós ficamos quietinhos, calados? Será que Deus sente alegria? Não, né? Claro que não. Isso a gente percebe quando nós perdemos oportunidades e a gente reconhece depois, isso causa uma tristeza muito grande no nosso coração. Puxa, por que deixei passar essa oportunidade? Se eu me entristeço, eu que sou pecadora, você imagina Deus, que Ele te constituiu para ser luz nesse mundo, para brilhar, para levar o conhecimento dEle às pessoas, né? Mas quando nós testemunhamos e não perdemos as oportunidades, nós estamos ajudando a salvar as pessoas. Isso para nós é o maior privilégio, não é, Jefferson? Sim, isso requer também coragem. Até na Bíblia nós encontramos que nós não devemos envergonhar de Jesus. Seria ficarmos estáticos, perdermos as oportunidades que surgem, e assim a vida passa, e nós não partilhamos esse amor grandioso que Deus colocou no nosso coração. Sim. Tem uma questão interessante, o testemunhar é como, ou da mesma maneira, quando você ganha um presente, né? Imagine que você ganhe um presente, mas não diga para ninguém que ganhou o presente. É uma coisa muito triste, uma coisa muito chata. Porque o normal, o ideal, o correto é quando você recebe um presente ou ganha um presente, você ir e falar para todo mundo do presente que você ganhou. Isso acontece também no campo espiritual. Então, quando você recebe esse presente que é a salvação, e você entende que recebeu essa salvação de Cristo, automaticamente você quer falar para os outros desse bendito presente que você recebeu. Então, testemunhar é falar para os outros do presente que você recebeu. A boca fala o que está cheio o coração. Veja só, o Adriano, um abraço, Adriano, obrigada pela participação. Testemunhamos por amor a Jesus, porque Ele deu a vida para nos salvar do pecado eterno. Veja só, então, a alegria que o Adriano está sentindo e que nós podemos sentir também. E quando nós testemunhamos, sentimos a alegria de que outros possam aceitar também. Não é isso, Sim, Lúcia? porque nós somos o elo, a extensão de Deus aqui na Terra, né? Se nós não cumprirmos essa missão, não há razão para a nossa existência. Eu sempre digo, não há razão para a minha existência se não for para eu testemunhar do amor de Deus. Não há razão pela existência da minha casa se não for para ela levar essa mensagem para as pessoas. Em vão nós existimos se não for para testemunhar. E pensando sobre isso, Luciano, será que é possível que algum de nós consiga pegar essa luz e esconder ela debaixo do cobertor? É possível esconder o que nós sentimos quando nós temos uma verdadeira comunhão com o nosso Deus? Olha, infelizmente algumas pessoas o fazem assim. Mas a gente tem uma experiência aqui do Mar Morto, né, no nosso manual dessa semana, que diz sobre o Mar Morto. Ele está 423 metros abaixo do nível do mar. E ele é considerado o mar mais baixo do mundo, ou seja, não há vida no Mar Morto. Ele recebe, alguns rios param nele, mas ele não passa para ninguém, ou seja, não há vida. Então, no campo espiritual, não é diferente também, ou seja, você recebe tantas bênçãos de Deus, eu recebo, nós recebemos tantas bênçãos de Deus, todos os dias, constantemente. E como não passar isso para os outros? Eu sempre digo assim, que a questão de você pregar o Evangelho, falar de Jesus às pessoas, testemunhar, é uma questão de sobrevivência. Ou você testemunha de Jesus e vive, ou você deixa de testemunhar de Jesus e deixa de viver. Mas nós, como cristãos, é impossível, como cristão, uma vez que você conhece a Cristo, uma vez que você entende o plano da salvação, o porquê Ele veio aqui nesse mundo morrer por você, é impossível você não falar às outras pessoas de Jesus. Porque uma vez que você o encontra, uma vez que você tem esse contato com Ele, o teu coração é preenchido pelo Deus do Espírito Santo.
E automaticamente você tem esse desejo enorme de falar às pessoas de Jesus, de testemunhar. Veja só, Angélica, um abraço, Angélica. Diz assim: quando ou não, querendo ou não, né? Todos nós testemunhamos. A questão, como será nosso testemunho? Cleusa Benbenguti, um feliz sábado também. O Tião de Paula diz assim: testemunhamos pelo grande amor que Cristo tem por nós, por meio dele alcançamos a nossa salvação em sua morte na cruz. Obrigada pela participação. Mara, tem uma outra questão aqui ainda, ó, dentro desse contexto aqui. O fato de testemunhar. Deus, ele é um Deus de amor. Não é um Deus egoísta. Então Deus, ele já sabe qual é o prazer de uma pessoa que se arrepende, de uma pessoa que vem para o reino dele. E como Deus não é egoísta, ele quer que você, quando ele inclui você no plano de salvação, de redenção, de testemunhar as pessoas, ele quer que você sinta o mesmo prazer que ele sente quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa vem a Cristo. Então Deus quer que você sinta esse mesmo prazer. Então, Luciano, nesse contexto, você já sentiu assim o peso ou a responsabilidade da missão? Você acha que você tem uma missão? Com toda certeza. O cristão, ele nasce no reino de Deus como missionário. É que eu digo, às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei fazer um estudo bíblico, eu não sei, eu tenho vergonha de entregar um panfleto. Olha, quando você se entrega nas mãos de Deus, entenda bem, a obra é de Deus. E é Ele quem vai dirigir, você é apenas o conduto, apenas o instrumento. Ele vai levar você. Eu, particularmente, eu tenho essa missão. E eu sei e entendo que eu tenho essa responsabilidade. E quantas vezes eu me pego, às vezes fazendo alguma coisa que foge daquilo, do ideal de Deus. Falo, poxa, alguém está olhando a minha vida. Como já foi dito aqui nos comentários, né? Estou testemunhando. Agora, de quem eu estou testemunhando? Porque a todo momento eu testemunho. Ou de Deus, ou do inimigo. Mas nós, como cristãos, temos uma responsabilidade tremenda. É só analisar a questão do povo de Israel. A gente sabe que as profecias, algumas profecias, ela tem apenas um cumprimento, mas tem outras que são de duplo cumprimento. No caso do povo de Israel, Deus escolheu o povo de Israel, um povo pequeno, para que compartilhasse para o mundo todo a mensagem de Deus. Para que o povo todo visse o tremendo Deus que era Deus. Quer falar alguma coisa, Lúcia? Olha, eu acho muito interessante, Mara. Eu fico assim encantada com a maneira como Deus usa as pessoas. E eu me lembrei, você falando aí, que quando eu estava grávida do Leonardo, e ontem ele completou 29 anos, graças a Deus, eu trabalhava na escola Edith, uma amiga professora, no nosso intervalo, Mara, ela chegou assim e fez um comentário tipo, gente, vocês sabiam que lá no livro de Daniel está lá tudo escrito sobre o nosso mundo e o fim do mundo, quando vai acabar? Aquilo impactou a minha vida. Eu cheguei em casa e eu fui abrir, pela primeira vez, eu abri o livro de Daniel e fui ler. Embora eu não tenha entendido muita coisa, mas aquilo me levou à Bíblia, me levou a abrir a palavra de Deus e ler. O Espírito Santo O é Espírito fantástico. Santo é fantástico. Fantástico. Entendeu? Interessante é que quando a gente falou sobre luz agora de pouco, Isaías disse que seria luz para os gentios. Então, a gente coloca Israel como a primeira opção aqui, né? Israel tinha esse papel de ser a luz. Jesus também levou a luz. E o apóstolo São Paulo estava colocando a igreja, o papel da igreja. E como testemunhar? Em primeiro lugar, nós precisamos ser transformados, reproduzir o caráter de Jesus. Daí sim, as pessoas vão sentir que nós estamos tendo essa comunhão com Ele. E assim as coisas irão fluir naturalmente, sem querer discutir, sem pressionar as pessoas, senão a gente vai afastá-las. Né? Isso acontece, Jefferson, quando você fala com autoridade. Jesus, a Bíblia diz que ele falava com autoridade. E ele falava com autoridade porque ele vivia o que ele falava. Ele não era hipócrita. Jesus não falava uma coisa aqui e vivia outra lá fora. Ele era a essência do amor. E ele praticava isso. Exatamente. Então, nesse contexto ainda do povo de Israel, dessas profecias,
A gente vê que, primeiramente, ela se cumpriu para o povo de Israel. E o apóstolo Paulo, nos dias dele, ele usou para a igreja. E nos nossos dias também, essa profecia é para nós. Ou seja, o que o povo de Israel lá atrás falhou, nós corremos o risco de falhar também. Nós temos esse privilégio de testemunhar, de falar das maravilhas de Cristo, do amor dele, que Jesus ele é apaixonado pelas pessoas. O objetivo dele é que todo mundo se salve. Só que nós muitas vezes não temos essa mesma paixão, não temos esse mesmo amor. Então, o que Jesus quer é que nós tenhamos essa mesma paixão, esse mesmo amor, e vamos testemunhar as pessoas. Porque se nós não falarmos, muitas pessoas vão se perder. É interessante a gente sempre estar em comunhão com Jesus, porque às vezes a gente aborda alguém e a gente não sabe como nós fazemos, como falamos. Então, é importante nós estarmos em sintonia com Jesus. O Espírito Santo vai dizer para a gente como é que nós devemos chegar, falar com muito jeito e cheio do poder do Espírito. Sabe, Luciano, que eu vejo você cantar e outras pessoas cantando, Jefferson, e eu sinto muita vontade de cantar, é um jeito de testemunhar. E gosto de dar estudos bíblicos, gosto de falar do amor de Jesus, mas tem pessoas que ficam preocupadas. Puxa, eu tenho que testemunhar, não é, Jefferson? E existe outras formas, como a pessoa descobre o seu dom, como ele deve testemunhar? Vocês poderiam, assim, dar algumas sugestões para que a pessoa descubra o que ela pode fazer para testemunhar do amor de Deus? Olha, é interessante, eu lembro de uma vez eu não sei se é uma história ou se é uma história, mas eu vi isso num sermão, é que uma pessoa muito estudiosa, muito culta, intelectual, falou tantas coisas para um menino recém-convertido, e esse menino não sabia o que responder, não sabia o que falar. Falou, olha, o senhor falou muito bonito, falou coisas grandiosas que eu não entendo de fato, mas uma coisa eu sei, Jesus morreu para me salvar. É o que basta. Então, testemunhar, você não deve ficar preocupado com o que é que você vai falar, ou querer falar igual os outros falam. Você tem que falar apenas o que Jesus fez na tua vida, e isso é importante. Então, fale para as pessoas o que Jesus fez por você, e quando você fizer isso, você vai entender. A questão dos dons, Mara, interessante que todos nós nascemos com dons, mesmo que seja um unicamente, mas todos nós temos um dom, e o objetivo do dom, são dons espirituais, é para a causa de Deus, ou seja, 99% você vai usar para a causa de Deus e 1% para você, diferentemente dos talentos, que você usa 99% para você e 1% para a causa de Deus. Então, os dons têm como objetivo crescer, pregar, levar, divulgar, disseminar a obra de Cristo. E você tem que prestar atenção naquilo que você tem mais facilidade para fazer. Converse com as pessoas experientes também, e você vai perceber isso. Temos mais alguns comentários aqui. A Sônia Preres, temos que testemunhar sempre do amor de Deus. Seja bem-vinda aqui na nossa live. A Juliana Penha, feliz sábado. Everson Vargas, o primeiro campo missionário deve ser o nosso lar, que possamos ter uma vida de comunhão diária com Deus. O Paulo Alberto está dizendo, Deus abençoe muito. Você também, Paulo, obrigada. O Tião, né, está aí ligadinho também. A Márcia Paiola, dizendo um feliz sábado a todos os queridos, estamos com saudades. A Érica, obrigada, Érica, pela participação. Por amor, Jesus veio a esse mundo para salvar os perdidos e nos deixou a missão de compartilhar o seu amor que alcança a todos que salva. Isso mesmo. E Sônia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha lá, o Dorvando chegando também, de São Paulo assistindo. Feliz sábado para vocês, que todos estejam empenhados em estudar a Bíblia, que é a fonte de verdade, de vida, de paz. Então, Jefferson, nós estamos falando aqui sobre testemunhar, falar do amor de Deus, falar sobre as profecias, sobre a palavra de Deus, mas tem um ingrediente que ele é muito especial em tudo isso. Você poderia falar para nós, por favor? O que vocês acham que é? O amor, né? Uma palavra tão curta que
que tem uma amplitude tão grande. Imagine aquele Deus do macro, grandioso, que criou todo o universo, que sabe, os cientistas acham que o universo pode ter de 10 a 100 sextilhões de estrelas, que o número de estrelas é maior que os grãozinhos de todos os mares do nosso planeta. Imagine Deus sabendo o nome de todas essas estrelas. Ele regendo todo o universo, todas as galáxias desse cosmos sem fim. Esse Deus renunciar à sua glória lá no seu trono, vir aqui, nascer numa estrebaria, imagine que simplicidade, falta de conforto, sofrer, imagine 40 dias sem comer, sem beber. Já pensou como a saúde, o corpo dele estava definhado? Justamente pensando em nós, pensando que nós teríamos um dia vida eterna através do seu sacrifício. Então, quando nós começamos a refletir sobre a natureza, as estrelas, coisas tão lindas, né? Retirando as imperfeições devido ao pecado da natureza, mas passando para a nossa vida, o que Deus tem feito no dia a dia, tantos milagres, coisas maravilhosas, será que seria difícil ser constrangido, ser movido por esse amor? Imagine só, a igreja primitiva, ela cumpriu a missão. Jesus ascendeu-se ao céu, aquelas 500 pessoas estavam lá presenciando. Passado 10 dias, veio Pentecostes. 120 pessoas estavam ali. E, em seguida, Pedro pregou, 3.000 pessoas foram aceitaram o Evangelho. Então, a gente percebeu que a igreja cresceu. Porém, a igreja tinha o risco de se acomodar, ficar satisfeita com os resultados que havia obtido, o seu êxito. Isso passaram-se mais ou menos uns 20 anos. Então, antes de Jesus morrer, Jesus disse: ide, pregai por todo o mundo, não só Jerusalém, mas a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Porém, a igreja ali em Jerusalém estavam felizes, satisfeitos com o que haviam conseguido. E a gente percebe que Saulo de Tarso, antes da sua conversão, que ele era um dos grandes líderes ali que começou então a aprender. Muitos cristãos acabaram morrendo. E daí isso causou o quê? Uma perseguição. E assim todos foram provados. E a gente percebe que a igreja primitiva foi fiel, né? Aquele amor de Jesus, que elas foram constrangidas, impulsionadas, aquele amor de Jesus até o ponto de morrer, essas pessoas elas ficaram firmes e cumpriram o propósito, né? De se dispersaram e o Evangelho foi espalhado. A história, Jefferson, ela é repetitiva. E nós estamos vivendo num contexto hoje de dificuldades de todos os aspectos. Mas, mesmo assim, nós estamos testemunhando. Você acredita que essa perseguição que você citou por pregar o Evangelho deve nos intimidar nesses últimos dias? Porque, com certeza, virá algum tipo de perseguição. O que você tem a dizer? Com certeza. Esse amor que nós aprendemos conhecendo a palavra, a vida de Jesus, tudo que Ele fez por nós, é mais do que suficiente para firmar a nossa fé. Estarmos sendo constrangidos, né, por essa beleza grandiosa desse amor e não negar a Jesus de forma alguma. A gente vê experiência de muitos personagens bíblicos que negaram Jesus e sofreram muito, caso de Pedro, Judas que depôs a sua própria vida. Então,
o nosso sonho é a vida eterna. É um dia ver Jesus em glória, um dia estar com as pessoas que a gente levou-as o Evangelho, estar com essas pessoas juntas no céu, ter uma vida eterna. Então, a gente tem que viver isso, o Evangelho, né? Esse Evangelho precisa ser algo muito natural, muito espontâneo. Ninguém é obrigado a forçar as pessoas levando, né? Então, a gente precisa a cada dia mais estar em comunhão com Jesus, estudando a palavra dele, orando, para que a gente possa crescer e chegar a esse ponto. Se for preciso morrer, entregar a nossa vida, nós devemos fazer. E confiar na direção do Espírito Santo. Sim. Olha aqui mais gente chegando. William, feliz sábado, William. Douglas, em relação à criação de Deus, Isaac Newton disse: só de pensar no olho humano já sinto arrepios. Nosso Deus é incrível e sábio. Érica, mais uma participação. O método de Jesus é infalível. Ele se aproximava das pessoas, supria suas necessidades, conquistava a sua confiança, e então fazia o convite: segue-me. Esse é o convite que Jesus quer fazer para cada um de nós. Segue-me. Isso é fundamental, porque ninguém dá o que não tem. E para eu compartilhar de Jesus, eu preciso estar conectada com Ele. Sem essa conexão, sem esse conhecimento, sem essa ligação, eu não tenho o que falar dele. Eu não tenho como compartilhá-lo com as pessoas. Por isso, nós, como cristãos, você e eu, nós temos que estar conectados com o nosso Deus, Criador e Salvador. Exatamente. O título, né, diz aqui, motivados pelo amor. E a Bíblia mesmo diz que o amor nos constrange. Imagine, se você tem uma planta na tua casa, você vai saber disso. Outro dia eu conversei com uma senhora, ela falou assim: como que acontece? A planta na tua casa, ela floresce, ela cresce, fica tão bonita. Ela diz assim: eu converso com as plantas. Eu passo a mão assim, eu converso, coloca até nome. E a planta reage a esse amor. Um animalzinho, se você... Eu tenho um cachorrinho lá em casa, uma cachorrinha, né? Você trata ela bem, ela está perto de você. Ela reage à tua demonstração de amor. Agora, e o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Então, se ele percebe que você o ama, de fato, pode ter certeza, ele vai corresponder. Então, o que nós precisamos, de fato, assim como Cristo, é amar. Porque amar é você ter interesse pelas pessoas. E quando a pessoa percebe que você tem interesse por ela, pode ter certeza, ela vai se abrir. E ela abrindo, então, você vai ser extensão de Deus, do amor de Deus, para alcançar essa pessoa e transformar a vida dessa pessoa. Então, esse amor é como um perfume que exala, que irradia, né? Como o cheiro de uma comida gostosa, que espalha. Nós precisamos muito desse ingrediente, né? Então, quanto mais cheio estiver o nosso coração, mais ele vai transbordar. É como rios de água viva, Jesus disse, né? Como eu ouvi uma pregação, inclusive do meu irmão Manuel uma vez, há muitos anos atrás, ele dizia assim: coloque um jarro numa chuva bem forte, o que vai acontecer? Ele vai encher, ele vai começar a transbordar. Se você colocar ele virado para baixo, o que vai acontecer? Não vai ter como encher, não vai ter como transbordar. Isso significa que quanto mais contato nós tivermos com o nosso Deus, mais o Espírito Santo vai nos encher. E vai chegar um ponto que nós não vamos conseguir mais ficar calados. Essa pergunta, por que testemunhar? Precisaria fazer essa pergunta para a gente, se a gente estiver com o vaso cheio, transbordando dessa água viva que é Jesus e do Espírito Santo, desse óleo. Então tem outro fator interessante. Imagine um carro, um automóvel. Ele está com o tanque cheio. Aí você vai ao posto, vai encher do quê? Se ele está cheio. Então no campo espiritual não é diferente. Se você recebe o Espírito Santo,
mas você não passa, você não doa essas bênçãos às outras pessoas, não tem mais o Espírito Santo fazer por você. Então você tem que se doar. Você tem que pregar o evangelho. Quanto mais você prega, quanto mais você se doa, mais você tem. Diferentemente do reino desse mundo, o qual nós estamos inseridos, o reino de Deus é totalmente o contrário. É dando que se recebe. É dividindo que se multiplica. Aqui não, hoje as pessoas têm medo. Ah, não, eu vou doar, mas vou ficar sem. No campo de Deus, no campo missionário espiritual é diferente. Nossa, mas a lição está tão boa, mas estamos chegando ao final. Que pena, né? Que pena, né? Mas temos mais. Antes, porém, vamos às conclusões. Por que testemunhar? Podemos já chegar a algumas conclusões, apesar que nós já comentamos bastante. Mas o Luciano gostaria de dar as suas contribuições finais? Sim, com toda certeza. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, e para cada um de nós aqui também, Jesus, ele é apaixonado pelas pessoas. O maior prazer de Deus, de Cristo, do Deus Espírito Santo, é que você esteja no céu. Mas para que isso aconteça, você precisa testemunhar. Então, por favor, testemunhe. Fale somente se for preciso, mas viva o amor de Cristo na essência. Deus te abençoe. Lúcia, quais são as suas considerações finais? Então, queridos, para você que nos assiste, para mim, em primeiro lugar, nós não podemos desistir de testemunhar. Quando você testemunha, o coração de Deus se alegra. Pessoas são convertidas. Quando você testemunha e pessoas não aceitam, Deus continua feliz, o coração dele continua alegre, porque você continua na missão. Então é isso, não desista, persista sempre e testemunhe desse Deus que deu a vida por você. Jefferson? Vale a pena, acima da política, do futebol, de outros assuntos, vale a pena contar de Jesus para as pessoas, mostrar para elas das riquezas inefáveis da graça, do poder de Deus, esse Deus que tudo sabe, tudo vê e que trouxe promessas incríveis que vale a pena. Esse deveria ser o tema número 1 da nossa vida, no dia a dia, em todos os momentos, para todas as pessoas. Concordam? Com certeza. Então, queridos, queridas, todos nós estamos vivendo num contexto histórico. Fomos escolhidos para esse momento. E você pode orar a Deus, pedir para que Ele coloque oportunidades para que o Espírito Santo possa estar agindo no coração das pessoas. Pense lá num vizinho seu, comece por dentro da sua casa. Seu filho, seu esposo, sua esposa, seus amigos. Fale, testemunhe. Deus vai abrir as portas para que você tenha a alegria de levar essa pessoa aos pés do Salvador. Mas lembre-se, a missão é de Deus. Ganhamos amigos e não inimigos para Cristo. E Ele guia-os em uma jornada de descobertas das verdades mais profundas da sua palavra. Faça, você verá os resultados. Se disponha e Deus te usará. Usará a mim e a cada um de nós que estamos aqui. Obrigada pela participação, obrigada pela assistência aí nas mídias. E não se esqueça, temos um novo tema para essa semana que está entrando. Testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Vamos estudar, porque esse guia nos leva a estudar mais a palavra de Deus. E quanto mais estudamos, mais verdades, mais amor nós podemos ver do nosso Criador, do nosso Salvador, do nosso mantenedor. Para encerrar, então, teremos uma oração. Acompanhe conosco esta oração. Bondoso Deus, nós estamos em Tua presença agradecidos pela oportunidade de Te servir. Que o Senhor derrame Seu Espírito sobre nós,
que nós tenhamos sempre prazer em termos comunhão contigo, que, independente da situação, se houver desânimo, que o Senhor supra as nossas fraquezas, que o Senhor nos encha de amor e que nós não desistamos jamais de testemunhar de Jesus, o nosso Salvador. Abençoe todos nós, a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém.